E algumas palavras sobre a economia brasileira e explicarei nosso pensamento naquilo que chamamos no programa presidencial o caminho para a prosperidade, porque não é coincidência. Nós conseguimos estabelecer o caminho e da prosperidade através da concorrência. O pensador liberal que reconstruiu a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, nesses últimos 40 anos, foi orientado pelo aumento contínuo de gastos públicos como proporção do produto bruto nacional. Estes gastos públicos sem controle foi muito trágico para o final dos governos militares, porque pulamos de uma sequência de ações, uma depois da outra. Depois, empréstimos em excesso em outros países, o reciclagem de petrodólares no início dos anos 80, final dos anos 70, gastos públicos com empresas estatais. Os militares, então, estavam fazendo um programa e um trabalho muito bom em infraestrutura, mas exagerando e prejudicando nossas capacitações financeiras. Com ele, Siderbras, Nuclearbras, todas essas empresas estatais, todas essas empresas, então, tentando aumentar o crescimento, mas a parte financeira, 20 anos, 30 anos, e assim como a União Soviética, depois de um certo tempo, o sistema centralizado perde inteligência, perde flexibilidade, e aí o colapso pela corrupção do sistema político. E também estagnação econômica, que foi exatamente o que aconteceu com a nossa democracia emergente na época, quando os militares, então, saíram do governo. A redemocratização teve início. Nós, então, começamos a alocar recursos públicos para a saúde, para a educação, geralmente os requisitos típicos de uma democracia emergente, como gastos públicos de democracias emergentes. Porém, nós caímos numa armadilha. E nossa democracia entrou nessa armadilha, a mesma armadilha, aliás, que envergonhou os militares ao final de seus governos. A criação da infraestrutura foi excelente e, no início, crises recorrentes da taxa de câmbio e inflação cada vez mais alta. Ao redemocratizar o país, nós chegamos em hiperinflação, os governos civis, com gastos públicos de novo, saúde e educação, sem realmente transformar a economia do país. Portanto, a expansão descontrolada dos gastos públicos durante o período de 40 anos, de 18, 20, 25, 30, 35 até 45%, produziu a sequência de crise na taxa de câmbio, inflação altíssima e agora, mais recentemente, o que poderíamos chamar uma armadilha de endividamento em avalanche. Só para dar uma ideia aos senhores e senhoras, nós pagamos na dívida nacional 100 bilhões de dólares, que seria o plano Marshall em valores correntes. O que se gastou para reconstruir a Europa nos 8 anos depois Então, o Brasil reconstrói uma Europa a cada ano como um paraíso para esses empresários, muita carga tributária altíssima também durante esses anos. Portanto, desses gastos públicos sem controle, nos forçou a pagar taxas de juros altíssimas e, em última análise, corrompemos nosso sistema democrático e estagnamos a economia. Portanto, uma economia de controle central corrompeu a democracia, estagnou a economia. O presidente é uma mudança em 2 eixos muito importantes. O eixo econômico, o presidente foi eleito com menos de $1 milhão em gastos de campanha, uma disrupção do establishment
partidos políticos, mídia convencional, como aconteceu com Trump aqui, exatamente como aconteceu com o presidente Bolsonaro no Brasil. Falando diretamente com o povo, mídia social, menos de $1 milhão, contra candidatos que gastaram mais de $100 milhões. E ele conseguiu ganhar. Ganhou numa plataforma, primeiro, pessoal, por causa de seus atributos pessoais, liderança, determinação, integridade, transparência e também o senso de resolução, que é a marca dos grandes líderes. Porém, foi um fato interessante, muito interessante, porque mostrou uma democracia vibrante, muito diferente do que os senhores e senhoras aqui presentes talvez tenham lido e ouvido na mídia convencional, representando o establishment. Não, ao contrário, nossa democracia nunca esteve sob perigo. O presidente tem 30 anos de experiência dentro do Congresso Nacional do nosso país. Ele se recusa a jogar o jogo que contaminou a nossa política. Portanto, nós estamos mudando em 2 eixos. O primeiro é o político. Em vez daquela política de varejo, comprando apoio político, usando companhias estatais para um jogo de cadeiras na arena política. Agora, não. O presidente ganhou baseado em valores e princípios sólidos, uma aliança de conservadores e liberais. Centro-direita. Depois de 30 anos de esquerda, agora centro-direita, aliança política ao redor do presidente. É uma aliança com princípios e valores. Não é sobre dinheiro. A tônica não é compras políticas e apoio político. Por outro lado, uma coisa impressionante que mostrou a resiliência do sistema político brasileiro é que nós temos 3 poderes independentes. Quando o Legislativo declarou sua independência com aquele impeachment do direito e depois na esquerda, o Executivo tentou comprar o apoio do Parlamento e aí, como o Judiciário, como o terceiro poder independente, que botou na cadeia a pessoa que vendeu e a pessoa que comprou. Portanto, o sistema democrático muito vibrante, com pesos e medidas, poderes independentes, e até quando a mídia se apaixonou pelo establishment, foi disruptado. Porque as pessoas querem mudança, votando abertamente a cada 2 anos. Portanto, o Brasil é estável, é uma democracia vibrante. O presidente sabe exatamente isso, sabe exatamente o que falhou. E agora um apoio maciço às reformas e essas alianças de conservadores e nesses valores e com os liberais na economia é a nossa música. Portanto, primeiro eixo, as mudanças políticas, nova política agora com valores e princípios sólidos, e o segundo eixo, o eixo econômico. E é a nossa parte que entra. Primeiro, reforma. Depois de gastos públicos, 45% do PIB. Os senhores e senhoras, indo ao Brasil, sentem o buraco negro das despesas públicas, engolindo as finanças do Brasil. A Previdência é um sistema de finance, pay as you go, já gastando parte do PIB antes do envelhecimento da população, portanto, ele 11%, gastando numa porcentagem, por exemplo, no Japão, muito díspare. Já estamos quebrando antes do envelhecimento da população. Nós temos que atacar isto. Não dá para evitar. Temos que fazê-lo com sabedoria, no sentido de que quem paga mais, quem ganha mais está pagando mais, reconhecendo que a Previdência é um princípio que não deve nem deixar nenhum brasileiro, nenhuma brasileira para trás, mas não é uma fábrica de privilégios como era a nossa Previdência, quando um político se aposentava ganhando 20 vezes mais do que um cidadão comum. Portanto, o homem que legislou estava legislando para si mesmo e seus colegas. Nós, então,
Temos uma proposta para mudar isso e o presidente, com 2 meses depois da posse, com 10 dias no hospital e o Congresso ausente, porque ele tomou posse 1º de janeiro, mas o Congresso só chega em fevereiro, no dia 1º. Portanto, e o presidente com 10 dias no hospital. Portanto, menos de 60 dias, tipo 45 dias, o presidente conseguiu enviar 2 reformas importantes para o Congresso. Uma anticrime, porque o Brasil estava com um nível altíssimo de violência e esse foi um dos temas que conseguiu angariar muitos votos para o presidente. O povo brasileiro perdendo 60 mil cidadãos por ano, um Vietnã por ano. Pensemos no Brasil, perdendo cidadãos ao ritmo de um Vietnã por ano para a violência e reconstruindo uma Europa por ano nos juros dessa dívida de avalanche, porque ninguém teve a coragem de controlar gastos públicos. E agora nós temos um cara com coragem. Ele foi eleito porque ele enfrenta diretamente esses problemas. A falta, os princípios, a necessidade de controlar os gastos públicos. E ele disse abertamente, e as pessoas na campanha disseram, mas espera aí, ele é mal educado, ele é agressivo demais. Não, mas os princípios são ótimos. Tem muita gente com ótimas maneiras, mas princípios não nada bons. O povo entendeu isso e votou maciçamente pelo presidente Bolsonaro. Em menos de 60 dias, portanto, conseguiu